Ainda conversando sobre questões internacionais, mas já o seu reflexo aqui no Brasil, sobre a notícia que o Jamil Chad traz para a gente aqui no UOL, o Brasil já se preparando aí para uma possível taxação do governo Trump em relação ao aço e talvez até o etanol. Inclusive o Brasil preparando uma retaliação nesse sentido, ou seja, escolhendo alguns produtos americanos para serem taxados também. O setor privado brasileiro e o governo Lula se preparam para o que pode ser a primeira onda de tarifas de Donald Trump contra o país, já a partir dos próximos dias. A preocupação é de que as taxas ou barreiras possam ser aplicadas em setores como o aço ou como retaliação numa pressão para que o mercado de etanol no Brasil seja aberto ao etanol americano. Professora, devemos esperar aí um tarifaço de Trump em relação ao Brasil? A gente vem escapando até agora nesses últimos 20 dias, esses primeiros 20 dias de Trump, mas agora o governo brasileiro já está encarando essa questão de uma forma mais séria, inclusive preparando alguns produtos, mapeando produtos americanos que possam ser taxados também. E nesse mapeamento, o governo brasileiro está encontrando produtos que possam afetar bases eleitorais fortes dos republicanos, bases eleitorais fortes de Donald Trump nos Estados Unidos. Como é que a gente pode analisar essa situação para o Brasil, professora? Bom, Mauro, professor Leonardo, acho que a gente entender essa movimentação do governo brasileiro como já se preparando para esse possível tarifaço é algo importante, ainda mais quando a gente considera os últimos dias em que a popularidade de Lula não esteve tão boa, né? A gente vendo as pesquisas, especialmente da Quest, e tem uma influência de como as pessoas percebem o cenário econômico. E a inflação de alimentos, por exemplo, é algo que toca bastante nisso, porque está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então é importante, sim, né, essa preparação. Mas eu tenho uma questão que eu até queria compartilhar aqui com vocês, de repente ouvir um pouco o professor Leonardo sobre isso, porque a gente vai ouvindo e lendo as notícias dos últimos dias, das últimas semanas, e sempre você tem ali o Trump, né? Claro, ele acabou de ser eleito presidente dos Estados Unidos, enfim, uma importância muito grande do ponto de vista global e que incide nos países, mas por que eu estou chamando a atenção disso? Porque a gente está falando de uma política que é extremamente personalizada. Então, quando eu estava aqui escutando o professor Leonardo contando sobre esses desafios e todas as questões relacionadas à guerra, claro, todos nós queremos que guerras terminem, acabem, embora não é isso que a história da humanidade nos demonstra, né? As guerras, elas são contínuas, às vezes mais ou menos intensas, mais ou menos globais ou mundiais, mas o Trump, ele é sempre colocado como um fiador dessa paz. Enquanto isso a gente está deixando de lado, né, enquanto sociedade, e o Trump está liderando esse processo, instituições que são instituições muito importantes e que foram, algumas delas criadas, inclusive, no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, quando a gente fala que o tarifaço ou as possíveis, né, retaliações de outros países, seja China, seja México, seja Canadá, seja Brasil, e que não passam por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, a China, inclusive, tem olhado mais para isso, para essas instituições multilaterais. Então, a gente está falando de uma política que é extremamente personalizada, que está no centro ali. Então, o Trump vai ser o fiador da paz entre Ucrânia e Rússia e outras instituições, né, que temos. Trump acaba de sair da OMS, né, Organização Mundial de Saúde, do Conselho de Direitos Humanos, que é extremamente importante quando a gente pensa em tempos de guerra, em tempos que queremos de paz. Então, essa política extremamente personalizada é algo muito complicado. A gente já viveu isso no passado. Essa exacerbação da personalização, ela tende a levar a que essas personalidades, esses políticos se tornem bastante autoritários, porque daí tudo volta para essa personalidade, né? Então, eu sou o fiador da paz, eu posso aumentar a tarifa ou diminuir a tarifa, quer dizer, fica tudo personalizado, e a gente sabe que isso é bastante complicado. Inclusive, isso também a gente tem estudado isso no campo da ciência política, essa exacerbação da personalização também tem a ver
com o contexto que nós temos, um paradigma comunicacional bastante diferente, que é com as redes sociais, que tem esse estímulo à personalização. Então, eu acho que tem elementos assim, muito importantes para a gente pensar e não nos colocarmos somente, né, precisamos analisar criticamente, né, todas essas questões. Agora, de qualquer forma, professor, como é que o Brasil, na sua opinião e do ponto de vista das relações institucionais, primeiro eu queria uma avaliação sua sobre como o Brasil vem reagindo até agora, tanto a questão de tarifas, até agora não sobrou nada para a gente, mas existe essa ameaça de que venha a acontecer já nos próximos dias, mas também na questão dos imigrantes, né? A questão dos imigrantes ilegais que foram deportados aqui para o Brasil. Até agora, em termos de relacionamento com os Estados Unidos, postura do governo, postura do Itamaraty, qual que é a sua avaliação do que o Brasil tem feito, professor? Olha, primeiro de tudo, nós temos que olhar que o Itamaraty tem tido aquilo que é tradição no Itamaraty. O Itamaraty tem tido uma atitude profissional sobre essa questão. Eu chamo bastante, vamos prestar bastante atenção na questão dos deportados, né? O Itamaraty não fez nenhuma bravata, o Itamaraty não fez não tomou uma atitude à lá Gustavo Petro, não tomou uma atitude nem mesmo à lá do Justin Trudeau, que depois teve que recuar, não, nada disso. O que o Itamaraty fez foi buscar os caminhos tradicionais da diplomacia. Ele chamou, os Estados Unidos não tem um embaixador aqui no Brasil, tem um encarregado de negócios. Ele chamou o encarregado de negócios e disse para ele, olha, não pode ser assim. O acordo que nós temos é que quando o avião chega em território brasileiro, a partir daqui valem as leis brasileiras, portanto, nós não podemos ter deportado algemado. Vocês já concordaram com isso. E esse segundo voo, isso já aconteceu. O Itamaraty não fez nenhuma bravata, não fez nada disso. O Itamaraty usou o caminho da diplomacia eficiente para fazer esse processo. Eu desconfio, Mauro, que o Itamaraty está desenhando um processo semelhante na questão das tarifas. Se elas acontecerem, como é que o Brasil vai... Qual é o comportamento do Brasil? Nós temos alguns dados sobre isso que é bem interessante. No caminho diplomático, nós temos que olhar que o Brasil tem uma carga forte, tem uma razão forte para expor, tem um argumento poderoso. O Brasil não é superavitário com os Estados Unidos. Vamos lá, vamos entender isso aí, né? O Brasil não vende mais para os Estados Unidos do que compra. Ao contrário, nós compramos mais deles do que vendemos. Isto desarma a principal argumento de Trump de que os Estados Unidos têm déficit. Vamos ao número, né? É pequenininho, são um pouco mais de 400 milhões de dólares. Nós vendemos 40,3 bilhões de dólares para os Estados Unidos e compramos 40,6. E compramos produto industrializado, máquina e equipamento, compramos petróleo. Nós vendemos petróleo bruto e compramos petróleo industrializado dos Estados Unidos. Portanto, de alguma forma, o Brasil está dando a parte do leão para os americanos, já. O Itamaraty vai fazer valer esse ponto. A questão das tarifas que nós aplicamos, as taxas que nós aplicamos, que de fato, na média a taxa dos Estados Unidos é 2,2, na média a taxa do Brasil é 6,2. Pode ser objeto de negociação, nós vamos sentar para negociar. Em outras palavras, a atitude do Itamaraty está sendo rigorosamente profissional e está conseguindo, de alguma forma, que outros ministérios no Brasil, o Ministério da Indústria e Comércio, trabalhem junto com o Itamaraty nesse processo. Tudo isso tem a ver com o tamanho da economia brasileira e a relação que tem com os Estados Unidos. Nós temos, se você sentar com um grupo de empresários americanos que investem no Brasil, que têm interesse no Brasil, eles não querem ruptura. O Brasil é um país que entrega aquilo que promete. O Brasil tem várias ligações importantes em cadeia produtiva de ferro e aço. Tudo isso vai contar na balança e isso, de alguma forma, vai pesar na hora do Trump fazer as tarifas. Pode aparecer uma tarifa enlouquecida, uma atitude translocada, um show de mídia? Pode. O Itamaraty vai tratar dele com essa perspectiva, ao que tudo indica. Professora, eu queria só ouvi-la sobre a questão, o lado político disso tudo.
né, aí olhando internamente aqui para o Brasil. A gente sabe que tem uma parcela da direita aqui no Brasil muito ligada aos Estados Unidos e muito ligada ao governo Trump. De repente o Trump soltando tarifas contra o Brasil e dependendo da reação que o Brasil tiver a isso também, como se equilibrar, como o governo brasileiro pode se equilibrar politicamente nesse momento, olhando para todos esses lados? Bom, é difícil a gente falar agora como é que vai ser essa recepção dos eleitores mais ligados ao Bolsonaro e, portanto, também ao Trump, né? Mas eu acho que tem uma coisa importante da gente dizer, que a política, ela não é apenas racional. Então, esse eleitor, essa pessoa que tem uma afinidade com o trumpismo, com esses valores, enfim, ela não necessariamente vai identificar numa postura do Trump contra, de repente, né, o Brasil por uma aumentar tarifas, isso, portanto, pode levar a um aumento de inflação e as condições da minha vida podem ser não tão boas como eram, né, antes desse tarifaço. Então, essa lógica racional, ela nem sempre, muitas vezes, não é percebida pelas pessoas. O elemento ideológico dos afetos, eles são muito fortes, especialmente quando a gente fala de política polarizada, de política em que esses polos estão bastante cristalizados, né? Porque polarização, de alguma maneira, sempre existiu, de algum jeito, em segundos turnos, etc. Mas essa cristalização em que um não pode, de forma nenhuma, se envolver com o outro, que tem um rechaço em relação ao outro, essa dinâmica racional, ela pouco faz parte dessa formulação política e desse comportamento político ao final das contas, né? Agora, o desafio portanto, muito mais ligado a quem está no poder agora. Então, a gente está falando de quem está no poder no ponto de vista da presidência da República, não exatamente em outros espaços. O desafio é do presidente Lula, do governo federal, de fazer com que a percepção das pessoas sobre a economia, ela tenha elementos racionais, mas ainda que para que essa percepção seja efetiva, tem uma construção mais afetiva. Então, por exemplo, a gente sabe que alguns indicadores macroeconômicos no Brasil melhoraram dos anos para cá, dos 2 anos para cá. Aumento do PIB, crescimento do Brasil, a taxa de desemprego bastante baixa, mas será que isso é percebido pelas pessoas enquanto uma ação do governo federal? Então, isso vai ser debitado ou creditado, na verdade, né, ao presidente da República, ao atual presidente da República, não depende exatamente de um cálculo racional, depende muito de percepções. E, portanto, essa comunicação que a gente tem hoje, ela é fundamental. E a comunicação não como algo instrumental, a fazer uma campanha exatamente, mas uma formulação de uma política pública que considere esses elementos de comunicação. Então, o professor estava falando agora sobre o tarifaço, sobre uma política institucional, né? Então, olha, diferente do que eu estava falando, extremamente personalista em relação ao Trump, mas uma política institucional que deve estar sendo levada a cabo pelo Itamaraty. Como que nós vamos comunicar isso à população? Porque a gente tem um contexto de infodemia, né? São conteúdos que vêm de todos os lados, de youtubers, influenciadores, etc, etc, e muita campanha negativa acontecendo. Então, é um desafio para os incumbentes, aqueles que estão no poder, fazer isso. Do ponto de vista da política, isso é essencial, e isso tem sido objeto, por exemplo, bem detido do Sidônio, que agora assume, né, já de umas semanas para cá, assume a comunicação governamental. Então, isso do ponto de vista da política, isso é fundamental a gente pensar isso. A política, ela não é racional como nós gostaríamos muitas vezes, né?